Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, vamos continuidade ao nosso estudo das obras de André Luiz, com o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 14. Então, para iniciarmos o nosso estudo, o Eugênio vai fazer o preparo e a prece inicial com a nossa irmã Dilu. Pode começar, meu irmão. Do livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos A. Bacelli, pelo irmão José. Lição 21. Morte e amor. Provavelmente estejas sofrendo ante a partida deste ou daquele ente querido que, depois de curta ou longa permanência contigo, demandou os caminhos da vida imortal. E agora, entre as lágrimas que vertes pela ausência que não supunhas fosse sentir tanto assim, em que pese os atritos e desentendimentos havidos, reflete sobre quantas deverias melhor ter aproveitado os teus instantes de convívio com ele. Todavia, mesmo em clima de aceitação, convém que louves a sabedoria das leis divinas, que através da suposta morte do coração amado, te enseja a oportunidade de extravasar facetas desconhecidas de teus próprios sentimentos em relação a ele. Como te fará bem saber que se amassem tanto, muito embora os laços da consanguinidade nunca tivessem aproximado tanto assim, qual agora a natural distância imposta pelo túmulo os leva a se aproximarem, como se juntos sempre estivessem. Sobretudo, como há de te fazer crescer intimamente o cultivo da esperança do reencontro, que um dia, noutro clima de compreensão e ternura, ambos haverão de experimentar, podendo finalmente, um ao outro, sem qualquer reserva, render o próprio coração. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma respiração profunda. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e orar. Deus, Pai amoroso, Jesus mestre, amigo, irmão, companheiro de todas as horas. Eurípides Barçanufo, mentor espiritual da nossa querida Associação Espírita Fraternal, espiritualidade amiga e protetora dessa nossa casa e demais casas aqui representadas, mentores espirituais de cada um de nós, mentor espiritual da nossa querida irmã Helena Loubach, facilitadora do estudo da noite de hoje. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e reflexão, pela alegria do reencontro, por podermos retornar ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Senhor, pedimos que nos abençoe e abençoe a nossa irmã Helena, que ela seja auxiliada por seu mentor espiritual e que suas palavras toquem nossos corações e nossas mentes. E suas lições, e as lições que aqui receberemos, contribuam para o nosso crescimento moral e espiritual. Que as vibrações de amor, de luz e paz daqui emanadas alcancem nossos irmãos que não puderam comparecer e alcance também a todos aqueles que delas necessitam. Com vossa permissão, Senhor, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Dilu. Muito obrigada, Eugênio. Eu vou compartilhar uma tela. Espera aí, só um instantinho.
Agora deixei ela no início, eu tinha deixado ela no final. Eu estava trabalhando. Não. Pronto. Aí temos aquele detalhe que não entrou em tela cheia, né? Agora foi. Está todo mundo vendo direitinho? Sim. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, desse livro, com o capítulo 14. Para que possamos nos situar, eu trouxe um pouquinho do capítulo anterior, porque, na realidade, é uma continuação. Então, nesse livro, André Luiz, em companhia do instrutor Jerônimo, padre Hipólito e da enfermeira Luciana, vem ao planeta em missão especial, atender, nos próximos 30 dias, 5 dedicados trabalhadores de nosso lar, prestes a desencarnar. Então, é uma missão socorrista. Durante 30 dias, vai trabalhar em favor desses irmãos, e o André Luiz veio como estudante, mas também como colaborador, como parte da equipe. Ficou alta, né? Então, nesse capítulo 13, trata do desencarne de Dimas. Esse irmão, ele professa o espiritismo e desenvolve a mediunidade. Na sua vida na Terra, ele demonstra amor e dedicação aos ensinamentos de Jesus e estuda Allan Kardec. Entretanto, ele está desencarnando antes da programação espiritual, pois eu queria tirar essas carinhas aqui. Consegui tirar. Se deixou bombardear por vibrações destrutivas da mente e mentes alheias, as quais ele procurou auxiliar. Esses que ele procurava auxiliar, ele se deixava contaminar pelas vibrações doentias desses assistidos. Ele trabalhou muito em prol dos outros, mas ele acumulou muito serviço dele obrigatório. E, além disso, serviços mediúnicos. E isso foi além de suas forças físicas. Ele não desfrutava do repouso necessário e do conforto da vida social, que é o lazer, o contato com a sua família, e ele se privava disso tudo. Também não estudou, se privou de estudos edificantes que poderiam lhe prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem. Assim, ele prejudicou as células físicas e esgotou a energia vital. A energia vital é aquela energia que nós recebemos e que se renova diariamente. A gente recebe essa energia vital para uma vida de 70, 90, cento e poucos anos, e essa energia ela vai se desgastando com intemperâncias, com invigilâncias, com os desgastes comum da vida e aqueles excessos. Mas o repouso físico, o lazer, uma leitura edificante, o contato com a família, renova essas forças vitais. E aí? Por que não quer ir? É sempre um probleminha, né? Mudou de tela para vocês? Ainda não, Helena. Aqui também. Tenta passar o cursor na parte de baixo do teu slide aí, que às vezes aparece uma setinha. É verdade. Apareceu mesmo. Obrigada. Deixa eu ver. Está tudo tão branquinho que eu não estou identificando. Deixa eu ver se aparece aqui. Geralmente eu vou aqui pelo
Agora foi. Foi. Acho que foi uma além, deixa eu ver. Não, foi. Então, por isso, por ele ter sido um trabalhador muito dedicado, por ter amado muito o próximo, se compadecendo dos sofrimentos alheios, em detrimento de si mesmo, Dimas não é considerado como suicida pelas leis de Deus. Eu destaquei essa lei de Deus, porque eu não vou falar agora, eu vou falar mais à frente. E aqui também temos essa imagem dos centros de força, que é só ilustrativo mesmo, que já que a gente falou de energia vital, esses centros de forças, ele existe tanto no corpo físico como nos outros corpos nosso, né? E ele é responsável por girar energias no nosso corpo, mas ele gira de ambos os lados. Ele gira do lado direito, mas também gira do lado esquerdo. Então, ele renova as energias do corpo, mas também capta as energias do universo. E aí nós entramos no desencarne de Dimas, do capítulo passado, que eu trouxe um trecho que é muito interessante. No meu livro é o livro antigo, ele está lá na página 211, e que ele fala justamente da parte em que o espírito se liberta. Que ele fala que o assistente ele estabeleceu um reduzido tempo de descanso, que ele já vinha naquele processo de desligamento dos corpos, dos pontos chaves, né, para ajudar a auxiliar no desencarne, e ele deu um reduzido espaço de tempo, né, de descanso, e voltou a trabalhar no cérebro. E a gente sabe que a mente é o habitat do espírito. Então, ali Dimas já estava completamente desligado, faltando só a parte no cérebro. E ele diz que ele deu uma pequena pressão e algo se rompeu. E a partir desse rompimento, ele percebeu brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, essa substância leitosa, ela já tinha saído. E eu deduzo que seja o perispírito. O perispírito, ele tem várias camadas. O perispírito é uma das camadas dos corpos, né, dos nossos corpos, e também no próprio perispírito existem várias camadas. Existe aquela camada mais externa, que essa vai ficar junto com o duplo etéreo na Terra, né? Vai voltar para a Terra, vai ficar com a matéria. E tem aquela parte mais sutil, que vai ser a expressão desse espírito no plano espiritual. Então, quando esse espírito, essa luz violeta azulada sai, ele imediatamente absorve esse perispírito e forma o corpo perispirítico, que vai representar o espírito de Dimas na erraticidade. E, só para ilustrar, eu trouxe esse gráfico, que representa representa os nossos corpos somáticos, apenas alguns deles. Existem vários outros, são várias camadas. Então, tem o corpo físico, o duplo etérico, que são materiais. Esses vão se desfazer, vão ficar no mundo material. E essa parte mais periférica do perispírito também vai ficar. E vai continuar com o espírito a parte mais sutil do perispírito. E aqui representando o espírito, que é justamente como está aqui na descrição de André Luiz, né? Uma chama violeta dourada. Então, assim termina o capítulo 13. E nós vamos entrar no nosso capítulo 14. Em que André Luiz relata que eles retornam à colônia do lar transitório de Fabiano de Cristo para repousar,
E toda a equipe escolhe realmente repousar para o dia seguinte. Mas ele gostaria de continuar com os seus estudos, pois quando ele desencarnou, ele não teve a lucidez necessária para perceber o processo. Então, ele pede a permissão, e essa permissão lhe é dada, para que ele volte para assistir o velório, né? A continuação, o velório para nós e a continuação do processo de desencarne de Dimas. E no livro ele fala, quando ele fala, se referindo a ele mesmo, desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguir efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimento. Então, ele queria estudar realmente o processo que estava acontecendo com Dimas. E aí, ele deixando a casa transitória, ele volta para o ambiente doméstico de Dimas. Lá chegando, ele encontra a casa cheia de amigos, de simpatizantes, tanto encarnados como desencarnados, porque Dimas era um homem que ele amealhou um vasto cabedal de amigos, de simpatizantes, por ser um espírito bondoso, que auxiliou a todos sem distinção, como até já fomos falando um pouquinho atrás, né? Então, não existia defesa. A entrada estava franqueada. Vários grupos, todos poderiam entrar à vontade na casa de Dimas. E ele percebe que Dimas está com a sua mãe num local no mesmo cômodo, mas um pouquinho mais retraído, e ainda existe o laço fluídico, ainda existe o cordão de prata ligando o corpo material, os restos mortais, que podemos assim nos expressar, ao corpo perispirítico de Dimas, que esse laço ele ia se desfazer aos poucos. Ainda tinha um tempinho. E por ele estar ainda ligado aos restos, às vísceras, ele ainda era muito influenciado pela a vibração do ambiente externo. Então, toda aquela situação do velório ainda, né, e do sofrimento da família, influenciava ainda, atingia o Dimas, porque ao mesmo tempo que ele estava nos braços da sua mãe, repousando, se recuperando, se sentindo, inclusive, já melhor do seu sofrimento, o sofrimento da família, as dores da família, o choro da família, ainda impulsionava ele a voltar para o corpo, querendo consolar a família. E entre esses amigos que o André Luiz encontrou na casa de Dimas, ele se aproximou de Fabriciano. Foi acolhido por ele, Fabriciano quis saber como é que tinha sido o processo de desencarne de Dimas e André Luiz prestou todas as informações e quis saber como que estava acontecendo o velório. E como o André Luiz foi para estudar, ele fez o que ele faz sempre muito bem, perguntas. E ele começa perguntando, porque o Fabriciano ele diz que ele sempre que ele trabalha em média de 6 anos já com o Dimas e tem uma sincera admiração pelo Dimas, ele como um médico comprometido, que soube oferecer um intercâmbio com o mundo espiritual muito gratificante, muito amplo, e que a equipe espiritual que trabalhava com ele se sentia muito feliz sempre porque eles contavam com uma troca muito bacana. E aí o André Luiz pergunta, por quê? Se ele já tem essa equipe que trabalha com ele, né? Por quê? Né? Porque, desse modo, se há comissões que colaboram com os médicos permanentemente, né? Se sempre os médicos contam com a ajuda do mundo espiritual. E Dimas responde que nem sempre. Vai depender muito do médium.
se o médico se compromete, se tem responsabilidade, se é assíduo, se é correto, e se está realmente comprometido com o trabalho, né? Ele diz assim, tem médios que pedem obrigações, mas quando as obrigações chegam, eles recuam, eles não querem. Eles reclamam do trabalho excessivo, eles reclamam do compromisso, da responsabilidade. Na primeira dificuldade, eles abandonam os compromissos assumidos. Então, aquele médium que trabalha assiduamente, que demonstra compromisso e responsabilidade com o trabalho ativo, que se compromete, estuda e se desenvolve, esse sim tem uma equipe de espíritos desencarnados que trabalha junto com ele. E aqueles que não se comprometem, esses ficam mais ou menos à deriva, porque precisa dos 50% do médium. Então, que ele fala assim, ó, para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas do nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem de faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de manifestação. Então, não se pode contar com esses médios. Então, só aqueles médios realmente comprometidos que têm essa colaboração permanente dos médios. Não é uma generalidade, como afirma Fabriciano. E ele continua perguntando, por que se forma as expedições destinadas a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência? Ora, se Dimas é esse trabalhador de excelência, um trabalhador comprometido, que se dedicou, que fez além do que podia, que inclusive comprometeu sua saúde física para o trabalho do bem, porque e se ele tem esses amigos fiéis, por que precisa de uma comitiva especial? Por que precisa de uma comitiva socorrista para o desencarne? No que o Fabriciano fala, que essas comitivas elas são especializadas. E que se ele fizesse o processo de desencarne com essa equipe que trabalhava junto com ele mediunicamente, seria um processo mais lento. E que a equipe espiritual socorrista se compadeceu do sofrimento pelo qual o nosso irmão estava passando. Porque ele tinha sido um servidor que tinha trabalhado com muito amor e carinho. E eles quiseram dar uma amenizada nesse sofrimento, tornar um pouquinho mais rápido o processo do desencarne, que é o que ele fala aqui, ó. Não obstante nossa amizade ao médium, não lhes foi possível acompanhar-lhe o trânsito. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não lhe seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. Se fosse na companhia desses amigos, o processo ia demorar mais um pouquinho. E pelo merecimento de Dimas, a equipe espiritual superior resolveu dar-lhe o repouso necessário. E aí André continua perguntando. Então, quer dizer que nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? E ele diz que nem todas. Porém, ninguém fica órfão do amparo da caridade. Porém, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se liberte dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviços espirituais de natureza superior,
sem que haja missão salvacionista previamente designada para socorrê-los. É a pergunta de André Luiz. E ele diz que isso acontece de acordo... Cada caso é um caso no mundo espiritual. Cada caso é analisado independente, cada caso é analisado na sua folha de trabalho, na sua folha corrida, mas todos têm assistência do mundo espiritual. Ninguém está órfão, ninguém está sozinho. É claro que tem aquele trabalhador que tem merecimento e que existe todo um amparo nos processos, né? Tanto o processo de reencarnação como desencarnação, como os processos durante a vida. Recebe auxílio porque existe um mérito, existe uma afinidade, existe uma força de trabalho. Mas isso vai depender de cada caso com caso, como eu falei, mas, independente disso, ninguém está desamparado. Todos nós estamos amparados no amor de Deus, na lei de Deus, nas leis divinas, que é justa, que é misericordiosa e que acolhe a todos nós em nossos mais variados matizes, nossas mais variadas condições e etapa evolutiva. E aí, nessa parte, tem um detalhe interessante para a gente destacar, porque o Fabriciano conta um caso interessante de uma jovem médium que era comprometida, que trabalhadora, eficaz, eficiente, comprometida, mas que por uma pequena contrariedade, ela criou um grande pensamento de morte. Ela se desiludiu e decidiu que tinha chegado a hora dela morrer. Então, ela antecipou todo um processo e, através da criação mental, porque o pensamento cria, o pensamento cria imagem, cria doença, cria qualquer situação, o pensamento cria no mundo espiritual. Ele plasma aquela ideia e aquela ideia existe. A partir do pensamento, você criou uma ideia e aquela ideia existe. E aí nós precisaremos de um trabalho todo eficiente para desfazer aquele pensamento ou para eliminar, ou para alimentar, para eliminar ou para alimentar. Mas esse pensamento, a partir da criação dele, ele existe, é uma energia. E aí ela se comprometeu com esse pensamento de morte e tanto fez que ela acabou desencarnando. E ele traz esse exemplo para responder essa pergunta de André Luiz. Né? Era uma pessoa digna, mas que se deixou encantar pela materialidade, pelos desgostos da vida. Não, na hora da prova, ela não soube dar cumprimento. Então, ele diz assim no texto que a equipe espiritual conseguiu proteger as vísceras, o resto da energia vital que ainda estava naquele corpo, para não ser vampirizado. Mas foi o máximo que eles conseguiram fazer. Tiveram que deixá-la à sua própria sorte. Ele diz, a nossa irmã, imprevidente, se filiou a essa situação. E ela foi recolhida por espírito de compaixão em plena luta. E ela se foi no rodão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Então, ela teve uma chance de trabalho através da mediunidade, fugiu do compromisso e se comprometeu mais ainda. Esse é o exemplo que ele traz. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do pensamento, que responde essa pergunta, né? Que quando ele conta esse caso da médium, André Luiz pergunta, mas se Dimas ele desencarnasse sem os cuidados dessa equipe socorrista,
ele estaria à mercê das circunstâncias, ou seja, ele estaria abandonado? E Fabriciano diz que não. E conta o caso dessa mulher, dessa menina, que eu até me adiantei, né? E no livro Pão Nosso, Emmanuel, lá na lição 15, fala sobre o pensamento. Quando ele diz que pensar é criar. A realidade tem Quem pode ler para mim, por favor? A realidade dessa criação não pode Não, exteriorizar-se de súbito. pode não exteriorizar-se. Pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, é isso que eu falei anteriormente, né? Essa criação, ela passa a existir no mundo espiritual, íntimo, no mundo íntimo e espiritual dessa pessoa. E ela ganha força, ganha energia, ganha combustível a partir do momento em que ela alimentou esse pensamento, em que nós alimentamos qualquer pensamento que seja. E ela que vai depender, né, que vai exigir cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Então, tanto para que a gente continue com o pensamento, existe também o esforço, no caso da nossa irmã aqui relatado no livro. Existiu um esforço da parte dela para que ela desse continuidade a esse projeto de terminar com a existência física dela. E daria trabalho também para mudar essa ideia, né? A partir do momento que a ideia está plasmada, ela existe. E aí tem essa mensagem também de Emmanuel que fala que todas as obras humanas, elas constituem o resultado do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente reclama de uma situação, quando a gente reclama da situação do nosso mundo atual, das desigualdades, da intolerância, da guerra, a gente tem que pensar que tudo isso saiu do nosso pensamento, da nossa vontade. Então, se nós é claro que uma pessoa sozinha não vai fazer a diferença, mas se todos nós entrarmos num processo de oração, de vibração, de construção de um pensamento de amor, um pensamento no bem, um pensamento que forme uma energia amorosa e que essa energia possa se espalhar por todo o planeta em pétalas de rosa, alcançando a cada irmão que sofre, que chora, que passa por dificuldades, alcançando nossos irmãos que estão em guerra. Esse pensamento é uma criação de amor que estará se comunicando a todas as criações amorosas do Pai. E aí ele ganha força, ele ganha poder, porque ele tem vida, tem energia, tem vibração. E ele vai ser capaz de mudar aos poucos, porque da mesma forma que a gente contamina no mal, lentamente, não é uma coisa de uma hora para outra. A gente contamina no mal lentamente. Então, quando a gente faz o processo inverso, para contaminar no bem, demora um pouquinho, mas a gente tem que perseverar, tem que ter esforço, tem que ter coragem, tem que ter fé e perseverar na ação. Então, para refletir, voltando lá nas leis de Deus, nas leis divinas, que a gente sublinhou, destacou mais à frente, a gente fala para uma frase aqui do livro, que André nos deixa para nós refletirmos. A lei divina, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Nas obras de André Luiz, a gente percebe claramente isso.
que tudo está dentro do movimento divino da lei, em harmonia. Tudo está harmonioso, tudo está dentro dos planos de lei, das leis de Deus. E as leis de Deus se aplicam a todos, indistintamente, para a harmonia, para o reajuste, para o amor. E mesmo aqueles irmãos equivocados, aqueles irmãos no erro, também estão dentro das leis de Deus em harmonia, que iremos também chegar ao Pai, mais rápido, mais lentamente, mas a lei é uma só, e a única determinação é o progresso de cada um de nós. Então, nós iremos chegar lá. Então, eu destaquei essa frase aqui de André Luiz no livro, quando ele fala que a lei divina, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em todas as aplicações, a cada um segundo a sua obra. Lei de causa e efeito. E aí, ele entra na parte final do livro, quando ele fala da atitude da família perante ao velório, perante ao desencarne, perante a perda do ente querido. E é uma lição importante que nós precisamos pensar bastante, porque até há pouco tempo atrás, culturalmente, o velório era um lugar de festa, um lugar de falatório, um lugar que as pessoas riam, brincavam, contavam anedotas do morto, e muitas vezes aquelas vibrações atraía outros espíritos que estavam sendo relatados ali, como é bem destacado aqui no livro, que estavam contando a história do espírito, e o espírito às vezes estava em situação muito negativa, e ele vinha, e a família chorava, e a família se descabelava, e como eu falei anteriormente, Dimas ainda estava ligado pelo cordão de prata ao corpo material. Ele ainda estava muito sensível a todo aquele desespero, a toda aquela situação relatada pelo livro, de contos e causos que foram contados pelos que estavam ali, como nessa novela agora das 8, não sei se vocês veem, eu estou gostando muito de ver, e eu não sou noveleira, mas eu estou gostando. Eles falam que é beber o defunto. Então, os amigos foram lá beber o defunto e contar casos desse amigo. E aconteceu várias atitudes negativas que prejudicaram, inclusive, o nosso irmão nesse processo de ruptura total do fio de prata. Então, primeiro, destacando a atitude da família. Então, o equilíbrio mental dos familiares ante o desencarne será de fundamental importância na recuperação do espírito. Pensamentos de revolta e desespero o atingem como dados mentais de dor e angústia, dificultando a sua recuperação. A atitude inconformista da família pode criar teias de retenção, prendendo o espírito ao seu corpo. É mister que nos resignemos diante desse fenômeno natural da vida, ainda que, por vezes, inesperado. No caso do Dimas, nem era, né? Vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Em verdade, as lágrimas podem até aliviar-nos o coração. Entretanto, a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração. O dia que tivermos certeza de que o que enterramos não é este ou aquele ser, mas um corpo que serviu para a valorização existencial de alguém que amamos, e que esse alguém estará sempre presente em nossa memória, pois que experimentamos apenas um intervalo momentâneo se comparado à eternidade. Nosso comportamento será outro, muito mais harmonioso com esse fenômeno biológico a que denominamos morte. A morte não existe, né, meus irmãos? É apenas uma separação temporária. E nós precisamos ter essa postura de, sim, chorar essa perda temporária, esse afastamento temporário.
mas não com desespero, não com cobrança, não com inconformação, né? Nós precisamos estar ali com fé, confiantes em Deus, nas suas leis sábias e justas, e que em breve estaremos juntos outra vez. E que também sabe, com a consciência que a nossa atitude perante a esse desencarne vai ajudar esse ente querido a se reequilibrar no plano espiritual. E também a nossa atitude de resignação também ajuda a nós a nos reequilibrarmos. É um olhar de compaixão, de esperança e de caridade, tanto para nós como para aquele que está indo. Então, o velório espírita, como ele deve ser? Durante o velório, é importante manter-se orando, evitando pensamentos de angústia e desespero, porque essas vibrações prejudicam a restauração mental de quem faleceu. O sentimento de tristeza e angústia deve ser minorados pela resignação e certeza de que a vida continua, bem como que logo estaremos juntos novamente. Devemos evitar prender o ente querido nas redes mentais do egoísmo e da revolta. Evitar piadas e conversações sobre fatos rotineiros da vida do falecido próximo do local onde o corpo está sendo velado. Isso é o mínimo da caridade, né? Próximo ao local onde o corpo está, evitar as anedotas, os casos vexatórios, mas também, como a gente sabe que o pensamento é energia e força, evitar quando ele não estiver mais acontecendo o velório, esse corpo já estiver descido à terra e o espírito já estiver no seu processo de erraticidade, também evitar comentários menos dignos, porque essa vibração, esse ente querido, ele vai receber. Então, evitar esse processo de crítica, de julgamento, porque essa criatura precisa de compaixão e de amor. E, por fim, o silêncio, o respeito e a oração são fundamentais para o equilíbrio mental do desencarnado, que está, neste momento, passando por um sono reparador. A lição deixada neste capítulo, sob o meu ponto de vista. Ele aprendera, tem um erro de digitação aí, vou ler aqui. Não, é isso mesmo, ó. Quando ele retorna, o Jerônimo pergunta a ele o que ele aprendeu. Ele falou que aprendeu muito. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos sagrados à oração e ao silêncio. E assim o André Luiz termina esse capítulo, e eu também termino a minha participação, abrindo um tempinho para que todos possam colaborar. Fiquem à vontade para trazer as suas observações. Helena, esse capítulo realmente o que me tocou bastante foi toda essa questão, todo esse cuidado que nós precisamos ter nessa hora, nessa cerimônia, né, de despedida que nós vamos ter com os nossos entes queridos. E nós sabemos certamente que nós somos também muito amparados pela espiritualidade. E quando a gente, em oração, pede àqueles que nos são caros, aqueles que são nossos conhecidos, aqueles a quem nos pedem a oração por ter, né, retornado à pátria espiritual, e que nós falamos que a espiritualidade o ampare, o acolha,
e que ele possa ter um momento de refazimento e acolhimento, mas que também, sobre a sua família, sobre seus entes queridos, sejam também levados boas vibrações de paz, de tranquilidade, de amor. Que é, ao longo da vida nós já passamos por muitos, né, momentos como esse. E interessante que após, principalmente com o conhecimento, né, que essa doutrina traz para a gente, em momentos muito mais recentes de perdas, né, de distanciamento temporário, vamos dizer assim, dos nossos entes queridos, nós procuramos justamente fazer isso, né? Sem o sofrimento, com a saudade, com o momento do desligamento, né? Do distanciamento, por não vê-los mais, até que possamos realmente retornar. Mas com muita resignação e a sensação de que fizeram aquilo que foi necessário, no tempo que lhe foi dado e permitido, e sendo feito da melhor maneira possível. E a gente vibrando nisso. Então, Isso. acho que esse capítulo nos dá essa lição, né, que é muito, muito, muito importante mesmo. Você foi brilhante aí na sua exposição também, porque você tocou nos pontos, né, bem chaves aí dessa parte que André traz para a gente. Obrigada. Muito bom. Pode falar, gente. Senão vou pensar que eu não agradei. Sobre o negócio de velório, Eliana, eu tenho reparado ultimamente, né, nós que já passamos um pouco mais dos 40 anos, né, que antigamente, quando a gente ia num velório, literalmente, né, entre aspas, a gente ia para ver o show, né, das pessoas velando o defunto, né? Como que as pessoas se desesperavam, gritavam, desmaiavam, tinha que ser carregada, tinha que isso, tinha que aquilo. Hoje em dia, não, as pessoas estão mais comedidas, né? Já choram, mas já choram com um certo equilíbrio, né? Parece que está tendo assim esse despertar mesmo de que a vida continua. Estão mais, como é que eu vou falar? Elas estão com mais aceitação disso, né? Pelo menos Assim, a esses gente velórios que vem. eu tenho assistido, que eu sou convidado para ir, fazer prece, essas coisas, eu tenho observado muito isso. As pessoas estão mais resignadas diante de uma perda de um ente querido. Talvez seja a doutrina espírita, É, né, que vagarosamente está ampliando, né, esse leque. Por que eu digo isso? Né? Que eu tenho amigos no WhatsApp, né, que são de outras denominações religiosas. Entre eles tem um que é Testemunho de Jeová. De vez em quando ele me manda um postzinho com frases de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, essa coisa toda. Então, quer dizer, a mensagem espírita está chegando, né, devagarzinho a sim, todos. sim. Segundo a informação que a gente tem no Livro dos Espíritos, né, não será a doutrina do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque os princípios da doutrina espírita, né, vai ser sedimentado e espalhado em Sim, todas as religiões. A crença na imortalidade da alma, sim, a crença na reencarnação, tudo isso, né, está ficando devagarzinho, porque não pode ser nada súbito nem num estalar de dedo. é. Mas nesse entendimento, nessa compreensão, para quê? Para que fica bem fixado mesmo, né? É. Eu acho É, que. A eu, gente, Pode falar, Nancy. eu ia dizer exatamente isso que o Chico falou. Eu tenho observado também é, essa postura dos entes, dos familiares, né, nos velórios, e também a própria condição do velório, né? Porque antigamente se fazia velório em casa, e hoje em dia nós vemos que isso raramente acontece, né? Em alguns lugares, quando ele tem que passar a noite, esses locais são fechados e a família é convidada a se retirar, então só no outro dia que ela vem se despedir daquele que faleceu. Então, realmente é isso que acontece. As pessoas estão mais comedidas e é interessante que quando a gente é convidado para fazer oração,
normalmente eles procuram perguntar algumas coisas sobre a doutrina espírita, principalmente aqueles que têm pouco conhecimento sobre a doutrina, e que quando a gente diz que o interessante é ficar em oração, né? Em vez de se lamentar, de chorar, de reclamar porque aquela pessoa partiu, mas ficar em oração para ajudá-lo naquele momento tão importante da sua caminhada. Parece que as pessoas hoje em dia entendem melhor isso. Antigamente era mais difícil, não é? Eu cheguei a ouvir muitas vezes pessoas me dizer assim, porque não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido. E hoje em dia não. Hoje em dia você vê que as pessoas têm um pensamento diferente. Eu acredito também que isso está mudando e essa postura vai se tornar uma coisa muito mais corriqueira, né? Durante esse momento de separação. Eu Eu acho também, outra coisa também, né, Nancy, quando a gente por exemplo, eu ultimamente agora estou fazendo isso, né, de tudo, né, casamento, batizado, velório, aí quer dizer, às vezes eu sou chamado para fazer prece, né, para uma pessoa que desencarnou, aí tem pessoas que chegam para mim e falam assim, você vai, mas não fala nada de reencarnação, nada não, assim, bom, eu vou, e se eu for fazer prece, eu vou falar do que eu acredito, das minhas É, crenças. Então eu chego lá e falo, olha, aqui só tem o corpo, o espírito está vivo, está participando de tudo isso, né? Um dia nós vamos nos reencontrar. Eu vou dando esses princípiozinhos básicos da doutrina espírita gota a gota, né? Para que também haja esse despertar. Quando minha mãe desencarnou, né? Quem fez a prece fui eu, né? Aí a família estava lá, né? A maioria dos familiares. Aí depois um primo meu, né? Começou a frequentar o fraternal. Aí ele, de família católica, inclusive tem um irmão que é padre e tal. Aí eu perguntei ele por qual motivo que ele estava, né, procurando o espiritismo, assim, por causa da sua prece quando você fez para sua mãe. Que eu achei tanto equilíbrio, né? Vocês ali reunidos, ninguém, né, chorando, né, assim desesperado, é, conformado, não sei o quê. E eu achei legal que eu queria conhecer essa doutrina. E começou a estar frequentando lá com a gente. Fez curso, fez até o curso do Coen e tal com a gente. Quer dizer, né? é, A gente vai espalhando a semente nesses momentos, né? é, Porque a gente acha que divulgar a doutrina espírita é tribuna, é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas numa conversa, né? Alguma coisa, a gente pode levar né, é no dia a alguns dia, né? ensinamentos. É no dia a dia, nas atitudes, né? Por isso É que que a gente é observado, a gente nem sabe é, disso, não é isso? é, com certeza. Né? por Quantas isso vezes que também as pessoas falam assim, você não é espírita, é, logo né, qualquer deslize que a gente dá, você não é espírita, como se espírita fosse sinônimo de perfeição. E Santidade. é, Kardec foi claro, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas inclinações mais, né? Então, a gente está aqui se esforçando. é porque Eliana, nós também gostei muito do seu estudo, tá? ah, Parabéns, foi obrigado, excelente. obrigado. É porque nós somos cartas do Cristo, né? E as cartas, elas são lidas por um pequeno grupo, mas também por um grande grupo. Eu analiso que o pequeno grupo é a nossa família, que é onde a gente é mais verdadeiro, né? A gente tira bastante máscaras. E a sociedade é o grande público que também lê, também nos lê, né? Também lê a mensagem que a gente leva. E a gente é lido nas atitudes, né? Não muito mais nas atitudes do que nas palavras, né? Quem é que falou que ide pregar o evangelho e, se precisar, use as palavras? Quem falou? Lembra, não sei. Eu não me lembro. Sei, Francisco de Assis. foi, é. Então, a gente tem que entender que nós influenciamos muito mais pela nossa vibração, pela nossa atitude, do que pelo que a gente fala, né? Porque intelectualmente a gente consegue perceber tanta coisa. Agora, agir e praticar
ainda passa por uma gama de emoções e de gatilhos emocionais, né, que a gente às vezes se perde. Então a gente precisa realmente desse olhar cuidadoso em o que tá, né, o que nós estamos levando para o outro. É que também sobre essa questão do velório, eu penso que o mundo precisa tanto de esperança e pensar que a gente perde aquele ente querido e nunca mais vamos nos reencontrar, né? Que morreu, acabou. Eu acho que é um pensamento muito chocante, Reduzido, né? É né? reduzido também. Então, acho que esse olhar de todas as outras designações religiosas para a reencarnação é diferenciado por conta disso, porque você precisa de esperança, você precisa de consolo, você precisa entender, né? A vida continua. Eu vou encontrar esse irmão em algum outro momento, quando nós todos já estivermos numa situação evolutiva melhor. Eu acho que é por isso que as outras denominações religiosas também conseguem aceitar bem essa questão da reencarnação, né? Porque a gente precisa de esperança, né? A gente precisa ter É. esse olhar confiante no porvir. Não pode pensar que morreu, acabou. Gente, Eliana, pode falar. só um instantinho. Aproveitando que nós estamos aí à véspera, né, do Dia das Mulheres, e ontem não, terça-feira, a gente estava no seminário, né? Eu acho que só tinha dois rapazes, eu e Tonini, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Hoje também, olha, o grupo reduzido, né? Eugênio, eu, Tonini e Alan, que está aí nos bastidores, né? Então, parabéns vocês mulheres, né? Vocês vão conseguir, com a ação de vocês, transformar o mundo, né? Por quê? Tão preocupada com esse processo da evolução, se reunindo, estudando, se melhorando cada vez mais, né? Então, mulheres, parabéns. Muito obrigada. Tia Isa, eu senti falta de seu comentário. Você sempre traz alguma coisa Ah, bacana para contribuir. Thaís é assim mesmo, ela não fala nada. Fala sim. Nada a acrescentar, não, Helena, só parabenizar você pelas reflexões tão importantes, né? E é isso que o livro traz para a gente, é esse chamamento da responsabilidade que nós temos que ter, não só com a gente, mas com os outros. Esse compromisso quando nós abraçamos essa doutrina, compreender os objetivos dela, que é realmente o nosso crescimento, entendimento Vou pegar aqui e o no chão. respeito aos amigos espirituais, né, que estão sempre próximos a gente, e o cuidado com os nossos pensamentos, né, aquilo que não verbalizamos, que é muito perigoso, que isso traz muitas dores e angústias para a gente. Então é isso aí, esse carinho, esse compromisso, não querer ser igual ao outro, mas fazer o que a gente pode fazer, mas com honestidade, com sinceridade. Eu acho que a doutrina é isso. A gente doar aquilo que a gente tem condições de não querer ultrapassar os limites daquilo que a gente não tem conhecimento, mas caminhar devagar, aprendendo sempre com entendimento e respeito, para poder levar para o outro, através das atitudes e comportamentos, aquilo que a gente realmente recebe de instruções aí por essa obra magnífica do André Luiz, com esse carinho dele, esses cuidados que ele traz nas perguntas, respondendo a gente, né? E agradecer a vocês aí que com esse carinho também, assim como você, essa dedicação sua, e a outros tantos aí, Jane, Francisco, Susan, Nancy e tantos outros aí que trazem tantos esclarecimentos importantes para a gente, né? Esclarecendo algumas dúvidas que ainda muitos de nós temos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tia Isa. Semana que vem nós vamos estar recebendo nossa irmãzinha Filomena Marte, com capítulo 15. Então, aguardo todos vocês e agradeço a todos pelo Aí, Eliana, carinho. colocaram um negócio aí no chat. Vê O para nós. Tonini agradecendo o ótimo estudo que é fundamental para o nosso avanço.
Helena, se me permite, porque assim, né, é através do estudo que a gente vai avançando coletivamente, individualmente, né? Eu não Isso. vou abrir minha câmera aqui, mas a minha internet não está grande coisa, mas eu já tive contato, e aí eu quero só rapidamente fazer essa sinalização. Eu tive uma vez um contato com uma palestra espírita, de um espírita aqui de Friburgo, e ele falou tão mal da gente, mas tão mal de nós, lésbicas, gays, eu sou uma pessoa não binária, que eu vou te falar, tem que a gente realmente rever, repensar, né? Como é que uma pessoa usa o espiritismo para atacar o grupo LGBT, e a gente tem que se manter e estudar, e ver que, né, às vezes as pessoas também passam a doutrina de forma bastante equivocada. Então, é isso. Eu É. estou aqui na minha persistência. Isso mesmo, Obrigada, gente. Isso não aí. desista, porque o problema não é a doutrina, são as pessoas equivocadas que ainda que estão dentro da doutrina. Então, é o personalismo, não é os espíritas, não é o espiritismo, são os espíritas que ainda não evoluíram, que ainda estão equivocados nas suas atitudes. Então, você não desista, estuda o espiritismo, mas não se prenda a quem fala. Por exemplo, eu hoje fiz esse estudo, mas eu aconselho a você a ler o livro, ler a obra básica, fazer seus raciocínios pessoais, se debruçar sobre o ensinamento do Espiritismo, a obra de Allan Kardec, e concluir através da sua fé. A nossa fé é raciocinada, não é para aceitar o que o outro fala, é para aceitar aquilo que a gente interpreta, do nosso conhecimento, do nosso ponto de vista. Muito obrigada pelo seu depoimento. Então, nós vamos encerrando devagarzinho, agradecendo a presença de todos, dizer da nossa alegria de rever essa família querida, de rever nossa queridinha Isabel, desejando que vocês sejam muito felizes aí e que continuem aqui com a gente, mesmo virtualmente. E dizer também que a vaga deles não foram preenchida, não, tá? Tá É, lá. Qualquer é, coisinha é só voltar, tá? física e emocionalmente. Cleide, muito bom te ver. Ó, esse mês nós vamos ter um conterrâneo seu aqui, hein? Nesse grupo do Estúdio André Luiz, lá de Pernambuco, pertinho de você. Né? Vai ser bom. E Beijo. cadê a parente de Gleide, hein? Que tá sumida. Nunca mais apareceu, né? Nem no fraternal tem visto É. ela. A nossa irmãzinha Jane Schwab vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus e vamos agradecer. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estudar juntos e aprender um com os outros. Que as lições compartilhadas nos fortaleçam e nos inspirem a continuar crescendo. E que nossa união permaneça firme e que possamos aplicar o que aprendemos para o bem comum. Abençoe cada membro do grupo. Abençoe os enfermos, os nossos animaizinhos, o nosso lar, o nosso trabalho, e para aqueles irmãos também que não têm trabalho. Abençoe, Senhor, os governantes, abençoe as crianças que estão sofrendo por abuso, e que a espiritualidade amiga receba os desencarnados, e também, Senhor, abençoe e conforte a família pela perda do seu ente querido. Abençoe os nomes que estão nos grupos, né, de preces fraternais, e abençoe aqueles que não puderam participar do estudo de hoje. Agradecemos os mentores da casa,
e que possamos, na próxima semana, estarmos todos juntos para mais um estudo. E assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Jane. Que assim seja. Gratidão. Deixa eu interromper. Gente,